a infância. Questão 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode ser até mais. Ser mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. A criança, quando nasce, ela não sabe falar, ela tem apenas os estímulos naturais necessários para ela para a vida. E com o tempo que ela vai aprender a falar, com o tempo que ela vai aprender a fazer determinadas relações de valores, e os valores da vida em geral. Porque quando a criança nasce, é como se você tivesse um computador novinho, sem nenhum programa ali dentro. Então você vai colocando os programinhas daqui, um joguinho, um sistema operacional, outro sistema operacional, e vai colocando. Então lá só está o computador com o software e alguns programas básicos de vida. O resto você vai ter que ir colocando. Esse é o papel dos pais. Ir programando essa criança para que ela aprenda a exercer o bem, apesar das tendências. Conforme a gente vai ver ao longo do estudo e as explicações que vai dar, a gente vai vendo que a criança, bem educada, bem trabalhada, bem evangelizada, vai poupar-se a grandes problemas lá na frente. Por isso, o nosso cuidado que nós temos que ter em educar bem a criança, em cuidar bem da criança. Por isso, quando criança, ela tem órgãos sensíveis, mas eles não têm ainda um conjunto de ações predeterminada para agir. Então, nós temos que ensiná-los para que gradativamente eles comecem a exercer um papel, conforme todos nós exercemos dentro da sociedade. Aí as crianças da nova era, que são muito inteligentes, algumas lembram até de vidas passadas, são casos à parte. Não podemos pegar uma parte pelo todo. São raros. Na Coreia tem um menino que com 6 meses ele aprendeu a falar, com 1 ano ele aprendeu a escrever, com 5 anos ele entrou para a faculdade. E é um grande matemático. Então, nós temos que ter os cuidados para saber que existem casos à parte, mas a grande maioria tem que seguir os trâmites naturais do processo de crescimento e aprendizado. Questão 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não pode os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem, efetivamente, limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Além de os órgãos serem sensíveis, o espírito está meio perturbado, meio anestesiado. Então, a criança ele tem que ir aprendendo devagar. Às vezes a pessoa fala assim, mas já que a gente já teve outras vidas, que a gente estudou nossas vidas, a gente não tinha que nascer sabendo? Você nasce tendo a intuição. Então, numa escola, as crianças às vezes aprendem muito mais rápido e outras não. Crianças que a gente conhece, aula sobre os planetas do sistema solar. Uma criança ouviu a professora falando, chegou em casa, desenhou os planetas, colocou tudo na ordem certinha, já sabia todos de cor salteado. Um outro coleguinha ficava desesperado porque ele não conseguia decorar a ordem dos planetas, ele não conseguia decorar todos os nomes dos planetas, e ele lia, relia, que não entrava na cabeça dele. Isso mostra que uma já aprendeu antes, já sabia, só recordou, e o outro tinha que aprender tudo. Nesse caso, nem é questão de ser mais inteligente, é de saber trazer intuitivamente conquistas de vidas anteriores. Então, todos nós temos aquilo que a gente já sabe melhor do que o outro. E tem aquilo que nós temos que ralar muito para aprender. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril,
é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Mas tem crianças que sonham, que estão amparando espíritos, que estão socorrendo espíritos, e por aí afora vai tendo várias e várias situações. Todos que nós temos que entender, existem diferenças de criança para criança. Estamos entrando numa nova era onde os espíritos que estão reencarnando são mais bem preparados para determinadas missões, para determinadas funções. E aí, eles serão diferentes. De novo, não podemos pegar a parte pelo todo. A grande maioria ainda precisa de todo o beabá do aprendizado. Uns vão aprender mais fácil, mais rápido, e outros vão demorar um pouco mais. Questão 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Bom, a criança morreu, está presa ainda ao corpo. Enquanto ela não for desligada do corpo, ela vai ter todas as sensações de criança. Mas recentes estudos mostram que a criança que morre entre 7 e 18 anos, 18, 21 anos, varia em vários casos, as reações, as situações são um pouco diferentes. Ele chega no plano espiritual vivenciando-se naquela condição, naquela idade. E aí tem todo um tratamento magnético para que eles se recuperem. Vai ser todos do mesmo jeito? Certamente que não. Mas a grande maioria vai depender disso. E quando desencarna com menos de 7 anos, as regras são das mais variadas, das mais diferentes. Via de regra, assumem a personalidade de adulto logo a partir de um determinado tempo. Mas não é uma regra definitiva. E ainda existem estudos, bons médios vão trazendo as informações e a gente vai tentando digerir, vai tentando entender essas situações. Quando a gente diz digerir as informações novas, porque são informações um pouco diferentes que nós não estamos muito adaptados a elas. Mesmo que tenha sido trazido por médiuns sérios, por médiuns que estudam, que em reuniões mediúnicas também, que as pessoas procuram aprender com responsabilidade, faz-nos refletir. Enquanto a gente está refletindo, a gente está tentando entender, eu chamo isso de digerir a informação. Questão 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Esta na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Então as crianças estão lá brincando, a gente fala assim, olha que beleza ser criança, não se preocupa com nada. Faz parte das vistas da providência divina permitir à criança ter aquelas diversões, ter aquelas ações diferentes. A gente vê a criança, às vezes, pegando aqueles bonequinhos ali e conversam, e ficam ali sentados brincando, conversando com aqueles bonecos, vendo o lado lúdico da vida. É importante, é um período importante, a criança tem que ter esse momento. Assim também, como nós devemos ensiná-las a ter responsabilidade, os compromissos, fazer pequenas tarefas. Se ela tem um animal de estimação, ela tem que cuidar do animal, tem que ver se o animal tem água, se tem comida, saber arrumar a cama, tirar o prato da mesa. Pequenas ações, pequenas atividades para ela entender que tem responsabilidade, que existe trabalho. À medida que ela vai crescendo, ela vai ganhando funções e atividades maiores. Logicamente que no início, os pais vão ajudá-la a fazer aquilo ali. E com o passar do tempo, ela mesma vai fazer naturalmente, porque ela já aprendeu o que tem que fazer. Então, no início, me ajuda a arrumar sua cama, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo, que ela vai entender que ela tem que ajudar os pais e vai entender que existem obrigações a serem cumpridas. Que se você não ensinar isso para a criança, ela começa a achar que todo mundo é escravo dela. Não importa em que nível ela esteja. O processo de educação é importante em todas as etapas. 383.
Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Já comentamos antes, acabamos antecipando o comentário, né? Ou seja, se nós temos que educar as crianças, nós temos que dar para eles noções, conforme nós dissemos, de responsabilidade, de compromisso, de auxílio, de ajuda, para que eles já cresçam entendendo que tudo no mundo precisa-se de cooperação. E nós estamos aqui para aprendermos a cooperar um com o outro e nos ajudar mutuamente a nos tornarmos pessoas melhores. Questão 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que a mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados de que eles são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Deus, em sua infinita bondade, amor e misericórdia e sabedoria, coloca para nós situações em que nós somos estimulados a nos ater à atenção e também a ter cuidado com aquilo que é necessário ter cuidado. Questão 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, entender primeiro que o espírito, quando a pessoa chega lá para os 20, 21, 23, entre os 20 e os 23 anos, ele começa a sentir o peso da responsabilidade, ele começa a ver que a partir daquele momento ele é responsável por seus atos e começa a ter que tomar atitudes compatíveis para que ele possa estar no mercado de trabalho, para que ele possa ser aceito dentro da sociedade e tantas outras situações. Alguns, até um pouco antes, eles começam a ter essas ideias mais amadurecidas, e outros bem depois. Bom, na adolescência, vamos lá. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acaricias como se fossem parcela de vós mesmos. Quanto menor a criança, mais atenção as pessoas lhe têm, mais acham elas engraçadinhas, mais cuidado tem com elas. E o interessante é que uma criança pequenininha fazendo arte, a pessoa fala, ah, que bonitinho. Aí uma criança já maiorzinha fazendo arte, fala, que criança indisciplinada. Um maior fazendo arte, as pessoas já começam com várias outras interjeições. Então, de acordo com a idade, as pessoas têm uma reação diferente àquelas crianças. A tal ponto de se considerar o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Desde onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Não sabeis? Não? Pois bem, vou explicá-lo. O amor de mãe, e as mães às vezes têm um amor incondicional pelos seus filhos, a gente vê algumas coisas diferentes disso, mas a grande maioria tem um amor incondicional pelos seus filhos. Mas também é importante que as mães entendam que junto desse amor incondicional, tem que ter a responsabilidade de educá-lo para a vida, dar a ele um sentido existencial para que essa criança, a ele ou a ela, né, para essa criança possa crescer com responsabilidade, com consciência de si mesma e sabendo enfrentar as adversidades da vida. Se mimar demais, dá problema demais depois também. Vejamos. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Então, a criança pequenininha começa a fazer as artes dela, fazer as bagunças dela, todo mundo acha bonito, acha interessante, ri. Conforme ela vai ficando maiorzinha, as pessoas já não gostam tanto. E os avós, então, vão ficando irritados com aquelas peraltices da criança conforme ela vai crescendo. Você já está muito grande para fazer isso. Ou seja,
Em cada fase da idade da criança, nós temos um sentimento com relação àquilo que ela faz. E assim, quando vai chegando a adolescência, fala assim, você não acha que você já está velho demais para fazer isso? E às vezes o adolescente não gosta muito que fala isso, eu velho? Mas quer dizer que ele tem que ter responsabilidade. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Esta inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveria ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre eles recai. Então a criança, ela vai tomar suas atitudes, vão tomando suas ações, os seus maus pendores e, conforme as más ações dela vão se avolumando, aqueles que estão tratando de cuidar delas, de educá-las, aplicam-se-lhe os castigos. Hoje em dia, fala assim, você está sem seu celular, a criança fica mais desesperada do que fossem os outros castigos que existiam antigamente. Um dia sem celular para eles é uma tortura imensa. Então, cada momento do processo evolutivo, em cada época da humanidade, exige-se e existe uma condição para que você eduque aquela criança. Então, nós temos que prestar atenção que aquela criança que tem maus pendores, compete aos pais ficar atento, perceber esses maus pendores e tentar corrigi-los. O castigo vai vir sobre a criança, os pais vão ter que colocar um limite para a criança. Da mesma forma que, se não colocar, depois os pais vão chorar. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto da inocência. Foi também e, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Quanto mais dócil a criança for aos pais, mais eles vão estar tendo atenção com eles. As crianças meio rebeldes têm lá as ações dos pais, conta essas rebeldias das crianças, cada pai, cada criança, com a sua necessidade evolutiva. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados. Mas tem criança que é intratável, e os pais passam maus bocados para com elas. Então, todas as situações que a gente vivencia, todos esses momentos que é vivenciar com os filhos, exigem paciência, prudência, observação e atitudes compatíveis com cada situação e tentar entender o que está acontecendo também. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Aí que vem o X da questão. Na primeira infância, tem aqueles matizes, aquelas características escondidinhas ali que as pessoas não se atêm muito. E conforme vai chegando a adolescência, aquilo vai se caracterizando. Por exemplo, a criança tem o hábito de pegar lápis, borracha, moeda dos coleguinhas. E os pais não percebem e não falam nada. Depois, na adolescência, na idade jovem, as consequências vêm. Então, os pais têm que ficar atentos nessas tendências que algumas crianças têm. E, às vezes, é uma compulsão. Olha um lápis diferente, bonito, e quer aquilo para ele e quer pegar aquele. E se os pais pegam, agora amanhã se devolve, ele vai entender que não vai pegar. Pegou uma, duas, três, ó, vou levar você na sala, vou entrar lá com você, vou mostrar para todo mundo que você pegou. Ele larga de pegar. Nós não podemos ser bonzinhos com os nossos filhos, senão nós vamos ficar malzinhos perante a sociedade, ou perante a nossa própria consciência. Então nós temos que saber ser justos, tomar a posição firme na hora que tem que tomar. Às vezes, mas isso é muito difícil. Mais difícil ainda é encarar uma realidade adversa daquilo que nós queríamos. Portanto, fiquemos vigilantes, fiquemos atentos à conduta e às ações dos nossos filhos. A assistência que lhe for dispensada durante a primeira infância, a segunda
e na adolescência, a forma com que a gente lida, conversa, vai tentar amenizar certas tendências que as crianças carregam consigo. Mas nem todos os pais vão conseguir. E mais à frente vai estar dizendo sobre aqueles filhos rebeldes que os pais tentam fazer de tudo para eles melhorarem e eles não querem melhorar. E o que os espíritos respondem? Se você fez a sua parte, está com a consciência tranquila. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Então, todos nós temos que saber conviver com as nossas adversidades, conviver com as nossas necessidades evolutivas, e a mensagem de Deus está sempre presente em cada ação para nós sabermos fazer aquela leitura. Estudar a doutrina espírita é um processo de autoconhecimento. O livro dos médiuns não é para aquele médium que está obsediado, não é para aquele espírito que é mau, é para as nossas imperfeições serem observadas, trabalhadas e remodeladas segundo os padrões do Evangelho. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas, das que nutris inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos? Isso acontece. Muitas das vezes a gente depara com situações de espíritos que vêm dentro do nosso lar, ou dentro de lar de pessoas amigas, que a gente fala assim, mas por quê? Porque é uma oportunidade que Deus está nos dando de ajudar a educar aquele espírito e aprendermos coisa diferente. Que tanto pode vir uma criança com pendores muito negativos, como pendores muito positivos. E quando ele fala de mundos diferentes, pode ser de outro planeta ou de outras regiões do mundo espiritual da Terra, que nós temos ligações com eles, de alguma forma. De alguma forma, nós temos necessidade de recebê-los, necessidade de estarmos entrando em contato com essas culturas, com essas inteligências, com esses raciocínios. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelos tames da infância? Nesta, se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres, gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. Se nós pararmos para pensar que na Terra tem cerca de 7,8 bilhões de espíritos encarnados, e teríamos no plano espiritual 35 bilhões de espíritos. Então, no geral, na Terra, 35 bilhões de espíritos. 35 menos 8 dá 27. Então, tem 27 bilhões de espíritos no mundo espiritual. Desses, 95% não são da Terra, são espíritos exilados, alguns. Outros foram banidos do planeta deles, que é diferente. O exilado tem chance de voltar, o banido não vai voltar mais, ele tem que se adequar às regras de ir para onde ele foi. E tem aqueles que estão em missão. Uma missão meio castigo, mas é missão. Então, a gente vai vendo, vai deparando que cada um tem aqui um compromisso assumido perante si mesmo, perante a própria consciência e perante as leis divinas. Então, nós temos que prestar atenção. E ele que está dizendo aqui para a gente como a criança vai aprender a conviver, como ela tem um cérebro e todo um conjunto de órgãos ainda sensíveis e frágeis. Esse frágeis entendam entre aspas, porque ele não está perfeitamente ajustado às funções que nós precisamos ter, ele vai adquirindo essas funções ao longo do tempo. Então, essa criança vai sendo educada, vai sendo esclarecida, mas tem as tendências. Certa vez, lendo a biografia de uma certa autoridade, desde os 7 anos de idade que ele falava que ele queria assumir um determinado compromisso frente à nação dele. E assumiu. Certo? Então, a gente vai vendo que alguns já nascem, não é predestinado, ele já nasce com a intuição do que ele terá que fazer e ele automaticamente se autoprepara. E alguns têm até aquela missão, mas não procuram se autopreparar,
se autoeducar para aquela função que existe. Depende de uma série de fatores. E o pai, e principalmente a mãe, tem uma responsabilidade muito grande a hora de colocar para os filhos as responsabilidades que eles terão para encarar o futuro. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam neste mundo para vós novo. Novo, naquele momento que a gente chega, mas algumas pessoas têm boa intuição e boa percepção do mundo espiritual, mesmo quando estão encarnados. Se preparam para lá. A função da doutrina espírita nos dá esse preparo para a gente chegar lá e não sofrer um impacto muito forte. E já com um tempo mais curto, estarmos preparados para o trabalho, que no plano espiritual trabalha-se muito mais do que aqui na Terra. Vejamos mais. Existência extraterrena. Existência fora da Terra. Então, quando você está em contato com os espíritos em torno da Terra, está extraterreno. Não está na Terra, não está encarnado. Mas, além disso, existem aqueles espíritos que vieram de outros planetas para a Terra. Como dissemos, cerca de 95%. Se a gente pegar uma conta rápida de 30 bilhões de espíritos, 5 vezes 3, 15. 1 bilhão e meio é da Terra. 28 bilhões e meio não são da Terra. Provavelmente, nós não somos, vocês também que estão nos ouvindo não são. E somos a grande maioria. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o que é agora o vosso pensamento. E aí ele pede-nos para olhar a questão 319. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Então nós temos que saber aconselhar, saber orientar, saber direcionar o futuro dessa criança. Aí você vai falar assim, eu tenho um amigo que ele orienta o filho dele a coisas horríveis. A outra, eu tenho um amigo que orienta querendo que o filho dele seja um santo. Aí você vai ver que a Terra é um grande presídio, é um grande hospital, é uma grande escola, é um estágio de lutas pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento, e tem pessoas aqui com todo tipo de mentalidade. O que a doutrina espírita vem trazer para nós é mostrar essa realidade complexa, mostrar que é complexa e dar um sentido para nossas ações, para que toda essa complexidade fique mais leve, fique mais suave, fique mais palpável para seguirmos o nosso processo evolutivo, para seguirmos a nossa caminhada. Nessa fase, é que Celês pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Olha o tamanho da responsabilidade. Na infância, a criança vai mostrar certos pendores, certas características, como nós citamos recentemente, a criança tem o hábito de roubar não, pegar o lápis do coleguinha, pegar uma borracha do coleguinha, uma moeda, e os pais têm que fazê-lo, entender que tem que devolver aquilo ali. Então temos que prestar atenção, temos que ficar atento se aquilo é da criança ou se não é da criança, se ele está pegando aquilo ali. E os pais têm que prestar atenção nisso. Aí você tem aqueles pais que falam assim, mas todo mundo rouba mesmo. Todo mundo quem? Eu não roubo. Então você rouba. Você acha que seu filho tem que roubar também? Cuidado com esse todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Porque você pode cair numa exceção e num dado momento se dar muito mal. Aí as pessoas falam assim, no Brasil o país da impunidade. Tudo bem, mas nós temos a terceira ou quarta maior população carcerária do mundo. É da impunidade realmente? Vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Vamos refletir. A imprensa sensacionalista pode falar o que ela quiser. Mas nós temos que refletir
se aquilo que está falando é condizente com a verdade. Se nós temos a quarta maior população carcerária do mundo, vamos botar na quarta para ficar menos pesado, como que vai ser da impunidade? Então tem muita gente, pode ter até alguns que não são punidos, mas tem muita gente sendo punida e nós poderemos ser aqueles próximos a serem punidos. Fiquemos atentos, fiquemos vigilantes. E o dever que Deus nos dá como pais é educar nossos filhos e orientá-los para uma vida condizente com as necessidades evolutivas deles, dentro dos princípios e padrões cristãos. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Prestemos muita atenção na infância, na adolescência. Hoje nós traremos primeira infância, segunda infância, pré-adolescência e adolescência. 4 fases que a criança necessita de boa orientação. E além do mais, muitas das nossas tendências podem ser tratadas. A criança que toma, por exemplo, o floral que chama Fórmula do Adolescente, que tem no Floral de Minas, ele vai se equilibrar mais. Logicamente que vai ter um momento que ele vai extravasar, vai soltar os cachorros que ele tem dentro dele, porque faz parte da catarse dele como ser humano para se aperfeiçoar, para se melhorar. E cada um de nós carregamos nossos monstrinhos internos que precisam ser educados e trabalhados. Um dos espíritos que trabalham conosco, a nossa irmã Ana Barilova, ela diz o seguinte: controle sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. E nós devemos observar muito essa pequena frase. São 3 pequenas frases, que nos mostram o tamanho da responsabilidade que nós temos aqui para sermos bem-sucedidos. Controlar a nossa mente. Não fique pensando qualquer coisa. Não alimente a sua mente com qualquer coisa que tem na televisão, qualquer coisa que tem na internet, qualquer coisa que se recebe nas mídias sociais. Entenda isso. Procure alimentar a sua mente com coisas boas. Lógico que você precisa da informação, você precisa da descontração, você precisa do lado lúdico da vida, mas precisa também de evangelho. O Yakov coloca, parece até um pleonasmo, mas não é. Estudar o evangelho é o momento de conscientizar a consciência. Você só vai ter consciência de que você deve fazer o bem se você estudar sobre as técnicas de fazer o bem. Você só vai ter consciência das suas responsabilidades de fazer o bem se você se dedicar a estudar onde está a fonte do bem, que é o Evangelho de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá as máximas morais do Cristo, catalogadas, organizadas e em condições de nós caminharmos no sentido de progredirmos, de nos aperfeiçoarmos para sermos melhores. Crianças, muitas das vezes nós ainda somos, apesar de alguns de nós estarmos na Terra há 40 mil anos, outros há 10 mil, outros há 1000 e outros há 10 anos. Sim, tem essas diferenças. Estamos aqui para aprender, principalmente a nos tornarmos mais adultos, mais maduros, com mais maturidade para agirmos durante a vida e ao longo da nossa existência. Tomar atitudes infantis e fazer guerrinhas psicológicas, fazendo provocaçõezinhas, não vai nos levar a crescer. Estaremos sendo também crianças que falam assim: eu estou de mal com você, então meus amiguinhos não vão brincar mais com você. Aí os amiguinhos vêm e falam assim: eu não vou brincar com você, porque você brigou com ela. Aí fica todo mundo do outro lado. E aqui ele fica sozinho. Isso faz parte do mundo infantil. Mas nós, como adultos, temos que aprender a ter maturidade para lidarmos com todas as situações, principalmente as mais adversas. Somente assim, cresceremos e nos aperfeiçoaremos para estarmos melhores perante o Pai. Simpatia e antipatia terrenas. Questão 386. Podem 2 seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se? Não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e, frequentemente, diversa não é a causa de íntima ligação fundadas em sincera afeição. Muitas das vezes a gente chega no ambiente de trabalho, tem aquelas pessoas que a gente se afiniza,
que a gente vai procurar fazer amizade com mais facilidade, e tem aquelas que naturalmente existe uma antipatia, existe um afastamento. Situações naturais. Todos nós passamos por essas situações, todos nós vivenciamos essas situações. Por outro lado, às vezes temos aquelas que têm antipatia e tem aquela mista. A gente começa com uma boa relação, de repente fica tudo nebuloso dentro dessa relação. Isso dentro da relação de trabalho, entre colegas, e dentro das relações afetivas. As pessoas se encontram, começa a amizade, começa o namoro, de repente se tornam inimigos ferozes. Então nós temos que prestar atenção muito na forma com que nós conduzimos as nossas relações, saber que existe uma causa anterior que define simpatias e antipatias, e existem espíritos no mundo espiritual que tentam nos induzir a determinados atritos aqui na Terra. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente entre a multidão. Olha que interessante. A gente está no meio de uma festa, por exemplo, com dezenas de pessoas. Alguém chega do lado da gente, não por acaso, né? Que não vai ser por acaso que vamos estar ali. A gente começa a conversar e ali surge uma amizade. Ou então a gente vai numa viagem, por acaso senta alguém no nosso lado, no avião ou no ônibus, e surge uma amizade. E assim vai. Ou quando ficar em um hotel, ou quando encontram-se das mais variadas formas. É interessante esses encontros. Cada um tem uma história peculiar e um desfecho também peculiar. Prestemos atenção para cultivarmos sempre os bons sentimentos. Às vezes, eram pessoas que nós tínhamos que fazer aquela amizade de um dia, de algumas horas, para continuarmos sendo amigos. E às vezes aquela imagem fica na nossa mente por 20, 30 anos, a gente não esquece mais. Tudo tem um motivo de ser, tudo tem uma razão de ser. Letra, não lhe seria agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. E a questão 392 vai elucidar mais o assunto. É importante nós entendermos que o passado é esquecido, não é por acaso. Algumas pessoas lembram, nem todos. Isso é lembrado por aqueles que podem lembrar, que têm condições de lembrar. E porque um lembrou de um passado que teve junto com B, não é para os dois terem a mesma lembrança. Cada um tem as suas necessidades evolutivas, as suas necessidades de aprimoramento ético, moral e espiritual. Aliás, ético e moral é também espiritual, né? Questão 387. A simpatia tem sempre o princípio anterior ao conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Aí vem outro detalhe. Os espíritos se encontram no mundo espiritual, se conhecem no mundo espiritual, se ajudam nunca, ou pelo menos não se lembram de nunca terem tido uma encarnação juntos, e depois, ao reencarnarem, se encontram, são bons amigos e caminham juntos aqui na Terra. As relações entre os seres humanos é muito diversa, muito interessante e muito curiosa. E nós temos que prestar atenção em todos esses detalhes. A gente tem uma amiga que ela tem 25 cachorros. Costuma ter um pouquinho menos, um pouquinho mais, ela vai catando cachorro que fica abandonado da rua, ou as pessoas não querem mais o cachorro, levam para ela vai ficando com aqueles cachorros lá. E o interessante é que ela tem que separar em grupos de 5, 6, 7, e tem alguns que ficam só sozinhos, não pode ficar com ninguém, que eles brigam com todo mundo que vai estar junto com eles. E outros ficam dentro daqueles grupos. E o interessante, aquele grupo de 5 tem assim um espaço com 5, outro espaço com 5. Qualquer um que se misturar, eles agridem terrivelmente. Aí vem a questão. O cachorro vai lembrar de vida passada? Ou tem uma vibração que não condiz, uma vibração que não combina? É mais provável que cada mente de cachorro tem uma mente. Eles aprendem alguma coisa.
Então, eles têm uma vibração que não se encaixam, não se combinam ali naquele momento. E tem outros que vibracionalmente se combinam. É uma possibilidade. Não vamos afirmar. Que lembrar de vidas passadas, fica meio estranho falar que um animal lembra de vida passada se ele nem sequer lembra de que um outro animal é filho dele depois de um ou 2 anos sem se verem. Pelo menos a gente acha que não lembra, né? Ou seja, os animais têm uma atração, têm uma reação entre eles de se aceitarem ou de não se aceitarem. É importante que a gente entenda isso, para não acharmos que todo mundo que a gente tem um mal-estar de estar com eles foram inimigos do passado. Às vezes, é essa questão vibracional que não bate, não se encaixa muito bem, ou o nosso protetor falando assim, não fique perto, não vai adiante com essa amizade, não se aproxime muito, porque vocês ficarem juntos, vocês vão aprontar alguma, vocês não podem ficar juntos. Temos que entender isso também. Então, sempre temos que ficar atentos aos detalhes para mantermos a distância de segurança. Da mesma forma, com essa mente seletiva, nós observamos os periquitos que as crianças criam, os filhotes. O pai tem uma predileção por um filhote, a mãe por outro filhote, e os outros ficam no limbo. Eles tratam deles, cuidam deles, mas não com carinho e atenção que eles cuidam daqueles que eles têm preferência. É uma coisa estranha. Mas depois eles esquecem, não querem mais uma certa idade, eles começam a ficar incomodados com eles dentro do mesmo viveiro, tem que tirar. Então, tudo tem um algo mais que pertence aos mistérios de Deus. A gente vai ver ao longo desse tópico informações que vão colaborar para a gente entender mais ou ficar com mais dúvida, para pensar mais sobre a situação, mas existe essa questão vibracional de afinidade entre os animais e também de afinidade entre os homens. Questão 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Já falamos que teria essa questão antes. Então, é a questão 388. É a que fala das ligações magnéticas entre os seres humanos. Conforme nós falamos, a questão é vibracional, que nos atrai ou nos repele, que faz com que a gente conviva bem com alguém ou que não conviva bem com ninguém. Tem as interferências dos espíritos, que não quer que a gente conviva com A, com B, com C. E tem a interferência dos espíritos que quer que a gente conviva com A, com B e C. Já pararam para pensar a guerra que é dentro de uma família? Por exemplo, nasceu no estado do Rio de Janeiro, que tem uma cultura peculiar. Outro nasce no estado de São Paulo, que tem uma cultura peculiar. Ambos vieram de cidades espirituais diferentes. Também tem isso. Aí se juntam, casam, moram junto, enfim, formam um casal. Aí vem um grupo de espíritos que tem culturas, que tem costumes, que cada um de nós somos acompanhados de pelo menos 3, 4 espíritos, que tem culturas, tem costumes, tem vivências diferentes. Aí eles têm que se adequar. Por isso a importância do culto do Evangelho no lar. Lembre-se, estudar o Evangelho, momento de conscientizar a consciência para nós encarnados e para as nossas companhias espirituais também. Aí depois vem os filhos, que às vezes vêm de outras instâncias espirituais. Lembra de questões anteriores das crianças falando que às vezes vêm de mundos diferentes? Tanto o mundo de outro planeta quanto o mundo de cidades espirituais aqui da Terra mesmo. E olha a situação. Como fica? E por isso que a importância de fazer o culto do Evangelho no lar, para que a gente equilibre nossas relações, nossas emoções. Nada de apontar o dedo, tá vendo? Você tem que melhorar isso. Olha, nós precisamos melhorar nisso, nós precisamos de melhorar nisso, nós. Porque não é só eu, é eu e os espíritos que andam comigo. É ela e os espíritos que andam com ela. É muito mais complexo. Então tem um magnetismo que nos ligou, que nos aproximou de uma forma bem transcendente. E tem também os espíritos que estão ali na espreita. A gente não quer esse pessoal junto, não. Por isso a importância do culto do Evangelho no lar, a importância da oração, para que possamos vivenciar bem os nossos sentimentos, vivenciar bem o sentimento de amor
e de paz. Questão 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. De novo aqui, vem aquele exemplo que nós citamos anteriormente. Às vezes os protetores não querem que eles fiquem juntos, porque se ficarem, eles vão fazer alguma coisa que não vai dar muito certo. Então não podemos taxar tudo assim, isso é culpa da minha encarnação passada, eu devo ter sido terrível, fulano foi terrível comigo, fulano foi terrível comigo. Não, às vezes nós não podemos conviver junto mesmo. E às vezes também, não é por uma antipatia de vidas passadas. Nós temos que fazer um esforço de aprender a conviver com aquelas tendências estranhas. Porque normalmente, essas pessoas que nos são muito antipáticas, elas têm comportamentos que nós temos, não queremos enxergar que temos, e ao vermos aquela pessoa, nós nos sentimos mal. E outras vezes, as ações, os comportamentos daquelas pessoas nos fazem muito mal, porque nós já fomos assim, já nos demos muito mal. É uma infinidade. Isso aqui dá para fazer um seminário, de falar um dia inteirinho e não esgotar o assunto. Então, essas antipatias recíprocas que existem, ou de um para com o outro, a garota tem uma antipatia terrível do rapaz, e ele tem uma paixão terrível por ela, ou vice-versa. Também tem interferência de espíritos, e tem que, aí sim, muitas das vezes tem questão de vida passada, mas às vezes a pessoa é fisicamente muito parecida com alguém que ele conheceu na vida passada. E uma coisa interessante que eu sempre observo, até tem um estudo que a gente fala sobre os médiuns iniciantes, se a menina for bonita e rica, aquele grupo de jovens que convive com ela fala assim, eu acho que a gente já se conheceu na vida passada. Se ela não for bonita, se ela só for bonita, também se falam. Se ela for rica, também se falam. Mas se ela não for muito bonita, segundo os padrões de beleza que a sociedade impõe, as pessoas nem querem saber se viveu bem ou não no passado. E a gente tinha uma amiga que ela não era muito bonita, e colega de tarefa, e um colega de tarefa, que é aquela pessoa assim, um cara bonito, se vestia bem, ganhava bem. E essa menina, tadinha, era bem mais velha do que ele, ela morria de paixões por ele e achava que ele era a alma gêmea dela. E um dia ela chegou e falou para ele mesmo, você é minha alma gêmea, eu tenho certeza disso. Aí ele deixou de ir para a tarefa. E ela também deixou de ir para a tarefa. Então nós temos que ter cuidado para não criarmos aqui está falando da antipatia, mas a gente está lembrando das simpatias estranhas que nós alimentamos e queremos acreditar nelas. Tem uma passagem, se não me engano, no livro dos médiuns, que o espírito chegava para um jovem e fazia ele se ajoelhar diante de uma garota, fazendo declarações de amor, e ele nem gostava da menina, e não sabia por que ele fazia aquilo. E foi pedir ajuda para a equipe do Kardec e esclareceram que o espírito dominava pela sua mediunidade ao ponto de subjugá-lo a esse ponto. Então vamos ter cuidado, vamos ter prudência. Se a gente cair numa situação dessa que depois a gente fala assim, mas que ridículo. Mas é o momento que nós precisávamos passar para tomar certas consciência, para tomar certa experiência. Passar por uma experiência para tomar consciência, no caso, né? Então vamos nos respeitar e vamos saber olhar para trás e falar assim, nossa, eu já agi assim. E seguir a vida. Ninguém vai ficar morrendo de vergonha porque tomou uma atitude dessa, porque não foi o primeiro, nem será o último, infelizmente. E também porque é um fato comum de acontecer na nossa vida. De passarmos por essas situações, às vezes constrangedoras, pela interferência de espíritos, ou às vezes pela nossa própria vigilância. Então, antipatia e simpatia é uma coisa que, ao termos por alguém, devemos sempre encarar do ponto de vista estritamente cristão, com respeito e responsabilidade. Muitas das vezes termina em casamento, e também, muitas das vezes, termina em tragédia. Por isso, temos que evangelizarmos-nos. Controle a sua mente. Antes de você falar, antes de você se expressar, reflita em todas as possibilidades. Eduque seus conflitos. Aquele momento conflitante precisa de uma reparação, precisa de uma olhada com outros olhos, com os olhos mais evangelizados. E aí, à medida que a gente vai evangelizando nossos sentimentos, aquela pessoa que nós temos muita afeição, ao invés de tornar uma paixão de querer grudar, paixão material, a pessoa vai ver que é uma afeição de respeito, de admiração, sublimando os nossos sentimentos, sublimando nossas emoções,
para nos respeitarmos mutuamente. É um exercício que nós temos que fazer. Ah, isso é muito difícil. Não. Essa é questão de caráter. Respeitar o sentimento do outro, respeitar a vida do outro, respeitar a existência do outro e suas necessidades evolutivas. Assim, cresceremos e viveremos uma condição mais confortável como espírito imortais que somos. Questão 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. À medida que a gente se educa, a gente deixa de ter tanta antipatia. A gente deixa de ter aquele sentimento pelo outro. E tem pessoas, pela própria criação que eles tiveram, pelo próprio padrão de existência que eles tiveram, eles não conseguem medir no outro até onde ele pode ir com as informações. Então nós temos aquelas pessoas empolgadas, que tudo que ele aprende ele quer passar para os outros, mas é natural dele, ele quer passar as informações que ele aprendeu. Aí o outro fala, olha que prepotência, acha que sabe tudo. Mas naquele assunto a pessoa estudou. E às vezes a pessoa estudou muito sobre um determinado tema, mas por um ângulo. Aí o outro estudou muito sobre aquele mesmo tema por outro ângulo. Aí a pessoa chega e fala, não, isso é assim, assim, assim. O outro, não, mas é assim, assim, assim. Pontos de vista diferentes. Não, se nós somos cristãos, não vamos ficar com antipatia do outro por causa disso. Vamos pensar naqueles conceitos. Certa vez uma pessoa chegou para mim e deu uma explicação muito técnica sobre o mal de Parkinson, que as pessoas ficam tremendo. Aí eu falei, mas isso aí é porque a pessoa está contaminada ou por mercúrio, ou por prata, ou por alumínio, ou por arsênico. E tem também uma substância vegetal, que é o briônia, que vai tratar o mal de Parkinson. E a pessoa ficou furiosa que ela tinha estudado, porque é baseado em tese científica X, Y, Z. Foi, mas essas pessoas estudaram homeopatia? A pessoa, eu não acredito em homeopatia. Se você fala que você não acredita naquilo que o outro estudou, você está chamando ele de quê? De mentiroso. Você é mentiroso. Você é hipócrita. Não é assim? Então, nós temos que ter o cuidado de saber também nos expressar nesse momento. A homeopatia, apesar de ela ter 220 anos, é pouco estudada. E as pessoas sempre ficam tentando mistificar a homeopatia, tentando desacreditar. E, na revista Espírita, Kardec pergunta para o Dr. Moore, já falecido, o que ele achava da homeopatia. Ele diz que a homeopatia era uma das teorias dos fluidos latentes que ajudaria a humanidade a evoluir mais rápido. E depois, hoje, nós temos 20 sistemas de florais. Temos a acupuntura, temos tantas outras técnicas de tratar o ser humano energeticamente, mostrando que lá o Dr. Moore tinha dito uma das teorias dos fluidos latentes, porque existem muitas outras. Portanto, vamos ter mais tato ao lidarmos com pensamentos diferentes. Que se a gente tiver tato para lidar com os pensamentos diferentes, com as informações diferentes, todos nós vamos crescer, porque todos nós temos que passar por certos aprendizados. Questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Num minuto, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Olha que interessante. As pessoas têm aquele encontro e sabem que aquele ali vai dar um basta. E, logicamente, não vão gostar. E por isso que nós temos que ter muito cuidado com nossos sentimentos. Controle a sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. É necessário em todos os empreendimentos da vida, porque senão a gente vai ficar sempre antipatizando por quem pensa diferente de nós. Não vale a pena. A gente vê às vezes amizades de anos romperem num momento de polarização das ideias
em torno de A ou de B ou de C. Pessoas influentes dentro da sociedade, polarizam-se as ideias em torno daquelas pessoas, um omite a opinião diferente, o outro já não quer mais ser amigo daquele, por causa de uma pessoa que ele nunca viu nem nunca vai ver de perto, nunca conviveu e nunca vai conviver. Isso é infantilidade. Então nós temos que aprender a conviver, e existem diferenças das mais variadas, que às vezes é importante que se afastem, às vezes mas em determinado momento que saibam conviver juntos. Então, dentro de um templo espírita vai ter pessoas que gostam de alopatia, que gostam de homeopatia, que gostam do time tal, que gostam do time X, Y, Z, da política X, da política Y, mas dentro do centro espírita eles têm que vivenciar o ensinamento cristão e conviverem. Abstêm-se de conversar nesses assuntos polêmicos. Até o Kardec pede para não se conversar sobre política dentro da casa espírita, porque ele sabia muito bem das interferências espirituais e das paixões que movem as pessoas para esse ou aquele sentido. Portanto, vamos nos respeitar e vamos fazer da melhor forma possível meios de praticarmos melhor o Evangelho. Quando o espírito mau percebe que ele vai ser censurado, e aí a gente já percebe a questão da influência espiritual. Porque a pessoa má, por que ele sabe que ele vai ser censurado? Porque os espíritos que estão em torno dele percebem os espíritos que estão em torno do outro bom. Vejamos, se o afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, ele inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, ou porque díspares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Se o outro está em condição muito inferior, deixemo-lo. Com o tempo ele vai se transformar. Não precisamos guardar ódio, rancor ou mágoa. Cultivemos os bons sentimentos, elevemos nossos sentimentos em oração, mantenhamos elevada a nossa vibração com a prática do bem, com as nossas orações e saibamos viver tranquilamente em paz, com amor e serenidade em nossas almas. Esquecimento do passado. Questão 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Conhecer o passado é aquilo que todos nós gostaríamos, mas pouquíssimo de nós teríamos força suficiente para sustentar as informações que nos viessem do passado. Tudo na nossa vida que nós fazemos aqui hoje tem um reflexo do passado embutido nele. Portanto, nós temos que saber como nós estamos lidando com as nossas imperfeições, como nós estamos lidando com as nossas tendências para nos corrigirmos e conquistarmos o amanhã. E muitas das vezes, nós não caímos nos mesmos erros do passado por falta de oportunidade ou por excesso de vigilância dos nossos protetores. Portanto, não lembrando do passado, nós somos mais senhores de si, mas lembrando que o passado berra e o futuro sussurra. Saibamos ouvir o sussurro do futuro e deixar de ouvirmos o passado, ou saber ouvir com sabedoria, como um alerta para a nossa caminhada e podermos conquistar uma qualidade de vida melhor para nossas porvir. Questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordassem do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência para ele, como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar, como conciliar isso com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito, se lembrasse de
todo o passado. Se nós estivéssemos aqui lembrando de todo o passado, onde estaria o mérito da gente conseguir conquistar? Porque a gente vai saber, nisso eu errei, não posso errar mais. Mas algumas pessoas sabem nitidamente quem elas foram, o que elas fizeram, para que elas não venham errar naquele mesmo ponto. Muito mais gente que você imagina sabe isso. Mas mesmo assim, nós temos a tendência a ficarmos em grupos que pensam mais ou menos como nós pensávamos no passado. Poucos dão um passo à frente, poucos transcendem essa limitação. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos seus olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Essa visão do passado é lógico que vai ser a visão daquele passado que você tinha que reparar na última vida terrena. Então, no meu momento final, eu vou começar a lembrar como eu deveria ter agido para evitar cair em certas armadilhas, onde eu caí nas armadilhas e quais erros do passado eu estava reparando nesta vida. Assim também com você, com ela, com todos nós. Nós vamos estar passando em cada encarnação para quitar um pedaço de dívida de a vida X, Y, Z. E às vezes não é só de uma vida para trás que nós vamos estar quitando nossa dívida. São pedaços de várias existências que foram mais ou menos parecidas e que nessa vida nós estamos encontrando com aquelas pessoas com as quais beneficiamos ou com as quais criamos problemas para a sociedade ou para nós mesmos e para com aquele grupo de pessoas. À medida que a gente vai se acertando de alguma forma, a gente vai se melhorando. Então, é bom que tenhamos condições de fazer amizade, de conviver bem uns com os outros, mesmo que as situações sejam as mais adversas possíveis, porque os nossos futuros serão melhores. Por que no plural nossos futuros? Porque nós teremos várias encarnações e várias estadias no mundo espiritual. Cada vez que a gente aprende a conviver melhor aqui, a gente volta melhor para lá. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou às lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nesta outra existência se esforçará pelo levar a reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que ocorreu. Ao longo da nossa existência, ao longo das nossas vidas, nós vamos cometendo erros, nós vamos passando por situações das mais adversas. E nesse caso, quando a gente vem reencarnar, temos sempre aqueles espíritos amigos que vêm junto conosco, para nos proteger, para nos intuir, para nos fazer com que a gente sofra menos. Mas os espíritos não podem fazer tudo conforme uma babá faz por um bebê. Tem a parte que, mesmo desde a tenra-idade, nós temos que passar por lições para aprendermos. A gente vê os orientais, principalmente os japoneses, cuidando das crianças. A criança vai para um negócio perigoso, vai se machucar, eles deixam a criança aí, até o limite daquilo que pode acontecer com a criança. Então, cada um vai fazendo um processo de educação de acordo com a sua necessidade. Certa vez vimos uma reportagem sobre a tribo de índio e a mãe estava lá fazendo os trabalhos e a criança começou a brincar no entorno, foi brincando, viu uma cobra, pegou uma varinha e foi lá bater na cobra. A mãe olhou, ficou olhando, parou de fazer o que ela estava fazendo e ficou vendo o menino batendo na cobra. Até a cobra dar o bote. Na hora que a cobra deu o bote para morder, aí ela foi lá interceder. Aí perguntaram para ela por que ela tinha feito aquilo, por que ela não foi antes lá defender a criança. Ela falou, se ele não aprender que aquela cobra pode mordê-lo agora, ele não vai conseguir sobreviver depois de adulto. Então ele tem que aprender.
E essa cobra não é tão venenosa. Aí foi lá, fez o chá, fez o tratamento que eles fazem, a criança ficou lá na rede uns dias, depois melhorou. Mas ela aprendeu que ela tem que ter cuidado com as cobras. Para nós que achamos que temos que colocar a criança numa redoma, numa bolha de gás, para que nada aconteça com ele, é um absurdo. Mas dentro da lógica dos índios, ali tem uma razão de ser. E os nossos protetores agem mais ou menos igual os protetores dos índios. Olha, tá tendo uma pandemia, você tem que tomar o remédio X, Y, Z. Você tem que se alimentar deste jeito. Evite tomar café, comer chocolate, porque na hora que você toma um café, se você toma um suco, vai ser melhor para você. Se você tomar chocolate, vai ser melhor que você tome uma vitamina. Bata lá algumas frutas, toma vitamina para fortalecer seu organismo. Aí você fala assim, não, mas eu gosto de chocolate, eu vou comer chocolate. Aí você fica vulnerável na pandemia. O teu protetor te explicou. Ele não vai pegar o teu chocolate e vai esconder no teto da casa para que você toma um suco de fruta. Ou se você tem um livre-arbítrio. Então nós temos que saber discernir o que nós vamos fazer, como nós vamos nos alimentar, para nós termos melhor saúde, para nós termos melhor bem-estar. E nos intui, nos inspira, mas o ato de fazer pertence a nós. Se a gente não faz, arquemos com as consequências. Esses detalhes são muito importantes da gente aprender, da gente entender. Então, o protetor, ele não é a babá que protege uma criança nos padrões ocidentais. Vai proteger a criança nos padrões indígenas, nos padrões japoneses, onde você vai ter que ter seu discernimento, você tem que desenvolver seu discernimento. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Então nós temos a intuição, porque já caímos naquele mesmo erro. Aí a gente fala, meus pais me ensinaram bem. Ensinaram bem porque eles estavam intuídos pelos seus protetores, que já sabiam dos seus erros passados e davam as dicas para os seus pais te orientarem para que você não errasse. E você aprendeu porque na vida anterior você cometeu o mesmo erro. Então nessa, você chega, quando os seus pais falavam, você podia até não aceitar muito bem. Mas na hora do fato, você lembrou das palavras do seu pai ou da sua mãe, mas ela fez efeito porque você já tinha vivenciado o contrário lá atrás. Então, quando os pais falam e os filhos não estão nem aí, querem passar pela experiência de qualquer maneira, porque tem alguma coisa lá de trás que eles não souberam experienciar bem. E aí eles passam por aquela experiência. E outros é por burrice mesmo. Não adianta falar com eles, já viveram lá atrás e vão levados pelas correntezas, até que um dia tomem consciência dos seus erros. E às vezes, já é muito tarde. Principalmente quando vai para as drogas, para os vícios, para a prostituição, às vezes já fica muito tarde. O processo de retorno, de reequilíbrio, é questão de fórum íntimo, é questão de procurarmos nos amadurecermos o suficiente e olhar, se Joãozinho fez isso e tomou chicotada, eu não posso fazer. Se Mariazinha fez isso e tomou varada, eu não posso fazer. Mas há uma micose mental nas pessoas que viu o outro sofrendo, querem passar por aquela mesma situação, porque não é possível não querer passar cometendo os mesmos atos, cometendo as mesmas falhas. Então, o processo de autoeducação é fundamental. E quantas pessoas querem ouvir o que eu estou falando agora? São poucas. Se você está nos ouvindo, está gostando do estudo, é porque você já está interessado em sair das armadilhas dos lobos e procurar vir para o rebanho das ovelhas. Porque o que a gente está fazendo, não que eu sou máximo, que eu sou melhor, não sou isso. Sou tão necessitado de ajuda quanto vocês. Mas nós estamos estudando o livro dos Espíritos, nós estamos procurando entender o livro dos Espíritos, estamos procurando errar menos. Essa é a diferença. Então nós já estamos vendo que existe um chicote que bate e nós não queremos deixar o lombo
para tomar chicotada. A gente procura estudar o Livro dos Espíritos porque eles nos trazem as informações para nos tornarmos melhores. Em A Nova Existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Olha quanto que é importante a gente resistir às provas e às tentações do nosso caminho. Então, se a pessoa fala, olha, você tem que ser mais organizado, você tem que ser mais organizado. O outro está vendo que você precisa ser mais organizado. Dê graças a Deus ele está te falando para você ser organizado. Ah, mas se ele falou que tem que ser mais organizado, está me chamando de desorganizado. E se ele chamou de desorganizado, porque você é. Não adianta ficar com raiva. Se você ficou com raiva, você está sendo infantil. Então, nós temos que procurar, olha, você está muito desorganizado. Eu preciso me organizar. E lutar para se organizar. Certa vez, na função que eu estava fazendo, eu tive que chamar a atenção de um colega de trabalho naquele momento. Eu falei, olha, isso que você fez aqui não está legal. Não repita de novo. Passado vários anos, ele falou para mim que ele não gostava de mim, que tinha muita raiva, porque um dia eu chamei a atenção dele. Ele falou, se eu chamei sua atenção, você estava fazendo coisa errada. Sim, eu estava fazendo coisa errada, mas eu não gosto de chamar a minha atenção, porque minha mãe nunca me chamou a atenção. Tudo que eu falava, ela falava que estava lindo, maravilhoso. Eu não gosto de chamar a minha atenção. E esse rapaz, ele foi caindo por certos caminhos, com o passar do tempo, que ele foi se complicando, porque ele não gostava de ser chamado a atenção. Ele achava que ele era o máximo. Então, nós temos que começar a entender que, ao longo da nossa vida, nós vamos encontrar pessoas que tenham coragem de apontar nossos erros. E devemos dar graças a Deus por encontrar esse tipo de pessoas no nosso caminho. Porque aquelas pessoas que falam, que ótimo que você fez. Olha, mas você organiza muito bem as coisas. Olha, você faz isso muito bem, você faz aquilo muito bem. Aí você esquece de olhar para os seus defeitos. E se você não olha para os seus defeitos, se você for muito bonzinho com você, você erra. Eduard Bach, quando ele descreve os livros dos Florais de Bach, ele fala que algumas pessoas têm o senso crítico de olhar para si mesmo, ler seus florais e ver aquele que ele realmente precisa para se melhorar. Ele entende que ele tem que se melhorar. E outros vão precisar de uma ou duas pessoas para fazerem a sua avaliação. E o Bach era uma pessoa que observava demais, portanto, que ele observava tão bem, que a partir do momento que ele observa os beija-flores indo nas flores de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou mais tarde, ou mais cedo, de acordo com aquele horário, ele estipulou o horário que aquela flor poderia ser colhida para fazer os florais. Observação. E observação é inteligência, é crescimento espiritual. Você saber observar bem. E que pra gente, o beija-flor está ali pegando aquela flor ali, a gente não se toca, ele só pegou de manhã cedo, porque só pega de manhã, não pega de tarde ou mais à noitinha. Por que à noitinha ele vai pegar as flores X e não Y? Ele observou tudo isso. Logicamente, tinha os espíritos que o intuíam, não tenhamos dúvida, mas ele teve a capacidade de sintonizar com eles e traduzir para si e passar a informação para nós. Sejamos bons observadores, sejamos bons críticos de nós mesmos para sermos melhores amanhã. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas que já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então, a nossa consciência vai estar sempre nos mostrando que nós temos que resistir a determinadas tentações que nos foram motivo de queda no passado. Nós temos que procurar crescer, procurar aperfeiçoar, procurar aprender. Questão 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade.
sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso. Visto que, em suma, alguns desses mundos, bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe amargam a vida. Pergunta então: na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, na em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, novidades de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. E depois uma pergunta tão grande quanto essa, né? Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembranças claras e exatas de suas existências passadas. Esses compreendes, pedem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes acham-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Para a gente fazer uma comparação, aqui nós temos que pegar a Terra. Uma pessoa que vive no Canadá, onde ele tem um sistema de saúde excelente, um sistema de educação excelente, segurança também excelente, condição de emprego. Se ele não souber que na África não tem nem água encanada, ele não vai dar valor às coisas que ele tem. Ele vai estar reclamando. Então, para que ele valorize o que ele tem lá, ele tem que pelo menos conhecer o que tem nos outros lugares. E tudo na nossa vida é assim. Nós temos que procurar saber o que tem nos outros lugares. Então nós temos que ser felizes com aquilo que nós temos, viver bem nas condições que nós temos e lutarmos para melhorar a nossa condição e a dos outros. E aqueles que acham que eles estão numa posição muito confortável, dos grandes ricaços que têm tudo que querem nas mãos e que não devem dar nenhuma satisfação a ninguém, não devem procurar fazer nada por ninguém, um dia eles vão ter as consequências, porque eles vão inverter os papéis. Eles vão reencarnar como pessoas pobres. Isso é certo. E nem sempre um pobre vai reencarnar como pessoa rica, porque ele tem escalas de evolução, de aperfeiçoamento, de conscientização que ele tem que passar. Se ele não tiver muita conscientização, os atos dele, sendo rico, vão ser piores do que aqueles que ele condena no que é rico hoje. Então, a nossa escalada evolutiva é de acordo com as nossas possibilidades, com o nosso entendimento, para podermos conquistar com segurança, responsabilidade e amor a etapa vindoura, aquela que virá. Procuremos então trabalhar, discernir e construir o nosso mundo íntimo melhor para que as coisas ao nosso redor aconteçam de forma melhor nos futuros que nos esperam. No esquecimento das existências anteriores transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando ou recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Então, quando a gente pensa, lembra de alguma coisa da vida passada, nesta vida aqui, que nós vivemos na Terra, às vezes nos sentimos muito incomodados. Se a pessoa lembra-se que foi um torturador da Inquisição, um senhor de engenho cruel e sanguinário aqui no Brasil, e assim sucessivamente. Não precisamos nem de entrar nas guerras, porque a guerra tem outro julgamento. Essa pessoa vai suportar as informações? Agora, em um planeta onde você já tem um nível de entendimento que quem está lá já passou por várias gradações, vai ser muito mais fácil para ele lidar com aquela situação. Ele sabe
que ele está lá porque ele já quitou aquelas dívidas, senão não estaria. E um detalhe importante, nós estamos aqui na Terra para angariarmos conhecimento, inteligência e sabedoria. Se nós não soubermos fazer isso, deixarmos de fazer isso com amor, vem a santa dor para nos colocar no caminho da redenção. Então nós precisamos trabalhar muito intimamente, esforçar muito para sermos seres humanos melhores, porque somente assim estaremos construindo um amanhã de paz e de luz para todos nós. Os mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido, não agravaria a infelicidade presente? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe a obra, em lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. A lei de Deus é assim, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais perfectíveis, para caminharmos melhor na direção do Pai. Gravíssimo inconveniente teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Pear é amarrar. Limitar os movimentos. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta a voz da consciência e os pendores instintivos. Por que é importante estudarmos o Livro dos Espíritos? Se nós não estivéssemos estudando o Livro dos Espíritos, nós saberíamos que a nossa intuição, aquele pensamento de fundo, aquela vozinha que vem lá na consciência, como se nós estivéssemos pensando, mas não é a nossa cabeça que está pensando, é uma outra cabeça, a gente sabe disso. Olha, você está perdendo seu tempo na internet. Olha, você está sendo muito intransigente. A gente começaria a ficar... Nem perceberíamos que estava tendo essa intuição. Mas ao estudarmos o Livro dos Espíritos, nós sabemos perfeitamente. E se persistirmos, é que estamos nos comprazendo ainda nas ações do mal. Procuremos, pois, nos aperfeiçoar e trabalhar para um mundo íntimo melhor, trabalhar para estarmos sempre melhores. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos de nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultariam, talvez, os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nós temos um amigo que ele lembrava que tinha sido um judeu, que tinha sido aberto vivo pelos médicos nazistas. E ele, paradoxalmente, encontrava no seu ambiente de trabalho com várias pessoas reencarnadas que ele reconhecia como aqueles médicos nazistas, médicos entre aspas, né, nazistas que faziam experimentos. E ele trabalhava com armas, ele ficava muito tenso quando ele passava perto deles, às vezes ele procurava cruzar os braços, botar a mão no bolso, fazer algum gesto, alguma coisa que ele esfregasse as mãos, porque o impulso dele era se vingar daquelas pessoas. Mas ele lembrava dos trâmites das leis divinas aqui na Terra, que iriam taxá-lo no manicômio judiciário para sempre. Então ele não tomava essas atitudes extremas. E a partir de um determinado momento, então o protetor dele começou a mostrar para ele, olha, essas pessoas já não são tão más, vamos conversar com eles. Pergunta a ele sobre o que ele acha do povo judeu. Aí o cara chegava e exaltava o povo judeu, como o povo escolhido de Deus, que isso e aquilo. Aí ele falou, você não acha que você está muito fanático por esse caminho? Por essa sua definição? E aí a pessoa ficava totalmente embaralhada para fazer as explicações, mas já tinha mudado a concepção. Então nós mudamos as nossas concepções de vida. Isso é importante. Por isso que é importante esquecer o passado. Mas alguns passavam por tormentos incríveis, ou terríveis tormentos, que eles não conseguiam nem explicar por que eles vivenciavam aquelas situações. Porque eles não lembravam do passado. Esses que viviam os tormentos, no caso, eram os nazistas. Eles não lembravam do passado. Simplesmente
sabiam que estavam vivenciando certas situações de perseguição espiritual, de obsessão, que como não eram espíritas, não entendiam, nem procuravam entender, e tinha pavor de entender, porque a consciência quer cobrar-nos. E a consciência é meio sádica, ela gosta de sofrer. Ela gosta de passar por situações de sofrimento, situações de angústia, para quitar a dívida tal qual ela infligiu nos outros, ou de uma forma similar. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nós não podemos honrar com o passado, então nós temos que esquecê-lo, deixá-lo quietinho lá no seu baúzinho guardado, não vamos abrir a caixa de Pandora. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedência e existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada nos mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de um mau sonho. Conforme a gente vai angariando experiência espiritual, vai conquistando entendimento da vida espiritual, nós podemos ver o passado, porque nós fizemos coisas erradas, sim, fizemos. Mas também acertamos, ajudamos o progresso, criamos condições de melhoria, passamos por reencarnações reparadoras de grande sofrimento. Por isso, quem está nos mundos superiores, nos mundos felizes, eles têm condições de entender e de refletir sobre um passado culposo, assim como muitas pessoas na Terra entendem, lembram e vivenciam. Questão 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que fizeram. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Aí ele já colocou a condicional. Se fosse permitido dizer, se fosse permitido falar, então pouquíssimos falam, e quando falam, falam em off, né? Comenta com um, comenta com outro, mas não comentam abertamente com o público para não chocar ou para não ser mal visto. Porque a pessoa chega, eu acho, sempre assim, eu acho que eu fui um rei em tal vida, eu acho que fui uma rainha, sempre alguém importante. Nunca ninguém, dificilmente alguém fala assim, eu acho que eu fui um escravo. Olha a diferença. Então nós temos que prestar atenção porque nós queremos ser o passado conforme nós somos, conforme nós achamos que devemos ser. Certa vez, um conhecido meu que gostava muito de falar sobre o passado das pessoas, ele chegou para um e falou assim, olha, você foi imperador no passado, fulano de tal. E a pessoa que estava do lado falou assim, e eu quem eu fui? Um padre babaca. E a pessoa ficou morrendo de raiva, mas assim, ficava numa fúria. Lógico, o outro não foi educado. Ele um pouco procurou falar ali, logicamente que essa pessoa era muito indisciplinada, não precisa nem dizer, né? Se ele referiu desse jeito, fez essas revelações de uma forma aberta e um pouco leviana, um pouco irresponsável, mas era importante para que os dois ali tomassem consciência de alguma coisa, porque nada é por acaso. E o outro falou assim, mas por que ele foi isso, foi aquilo, e eu fui isso e essa outra coisa? Ou seja, o traçado da vida para nós, traçado de João, de José, de Manuel, de Joaquim, é diferente do traçado do Kleber, do Catarino, do Carlos e de tantos outros. Da mesma forma para as mulheres. O traçado da vida é diferente, o caminhar é diferente. E nós precisamos entender que nós estamos aqui em patamar mais ou menos de igualdade, para conquistarmos verdadeiramente a nossa liberdade espiritual. O passado é para ficar no passado. É para ser entendido, ser esclarecido por nós mesmos, o nosso passado, nos perdoar a nós mesmos, pedir perdão a Deus e as pessoas que nós prejudicamos, e dar graças a Deus porque fomos prejudicados por outros, porque já começamos a pagar nossas dívidas, e procurarmos conquistar um futuro de luz. Então, onde nós estamos aqui,
Se nós não fomos nenhuma autoridade, graças a Deus, porque as autoridades têm dívidas enormes. Dívidas enormes. Onde você acha que vai estar os políticos que governaram o mundo nos últimos 50 anos? No paraíso lá, olha, eu fui um deputado no Brasil, fui um deputado na França, fui um deputado nos Estados Unidos. Não, a situação é um pouco complicada. Se eles foram deputados nesses países e não fizeram pelo menos 20% do que deveriam fazer, estão enrolados. Muito enrolado. Se complicaram. E aquele que foi camponês na França, no Brasil, nos Estados Unidos, como a gente citou esses 3 países, eles estão bem, eles foram camponeses. Fizeram o que deram conta de fazer, não tiveram muito estudo, então eram maltratados, reagiam com raiva, com mágoa, chegaram lá no plano espiritual e falaram, opa, conquistei alguma coisa a mais. E estão mais felizes, em melhores condições, para encararem as próximas encarnações. Então, é bom esquecer o passado. E outro lado, é bom termos sido pessoas simples, humildes, pessoas, e às vezes, lógico, ter poucas posses materiais e pouca instrução não quer dizer humildade, mas sermos pessoas simples da sociedade do que sermos pessoas que adquirem um grau de importância e às vezes se complicam por não saberem gestar a função que estavam, não saberem fazer uma boa gestão daquele poder que lhes foi dado às mãos e se complicam para a próxima encarnação. Questão 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de uma mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de sobrecitada imaginação. A linha que separa aquilo que a gente vê do passado com aquilo que a gente imagina do passado é muito tênue. Então, não temos que ficar preocupados com aquilo que nós vemos do passado, naquilo que nós vivenciamos do passado. Nós temos que ficar atento a cada passo que nós damos aqui na Terra, nesta vida, e o pouco que vimos do nosso passado ser motivo de vigiarmos mais, porque já sabemos que existirá um futuro, e esse futuro dependerá da forma com que agimos aqui e agora. Questão 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra de seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Conforme nós vamos evoluindo, vamos podendo ter acesso aos nossos arquivos do passado, cada um de uma forma diferente. Vimos, às vezes, uma reportagem, aliás, era um comentário de um expositor espírita de uma criança que nasceu num país onde existe a possibilidade de a pessoa se tornar um astronauta, e ele dizia que ele ia ser um astronauta, que ele tinha vindo para a Terra, que ele tinha vivido no Peru, e a nave que ele veio deu defeito, ele não pôde voltar, e seus superiores acharam que não deveriam levá-lo de volta. E ele teve várias encarnações onde ele não conseguia passar dos 12 anos, mas mesmo assim ele ajudou a melhorar o processo de irrigação, melhorar o processo de cultura, diversificar a produção agrícola, mesmo vivendo várias encarnações até no máximo 12 anos. E aí, passado um tempo, os pais dele viram uma matéria lá no Peru, onde ele tinha um sistema avançado de irrigação e um sistema avançado de produção agrícola. E quando levaram a matéria para o menino ler, que saiu da revista, ele pegou, é isso aqui mesmo que eu fazia. E aqui tem coisas que não foram colocadas. A gente já tinha feito isso, tinha feito mais aquilo, feito mais aquele outro. Ou seja, ele tinha condições, mesmo reencarnado na Terra, tinha condições de lembrar um passado que lhe tinha sido útil. Agora só não resta saber se ele vai conseguir mesmo ser astronauta, né?
Questão 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Olha que interessante. Até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na reticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. E certamente vai ser. Se nós ficarmos muito apegados ao passado, lembrando muito quem nós fomos, e nós não vamos conseguir ser aqui a mesma coisa que fomos lá atrás, aqui a gente acaba criando mecanismos perigosos. Certa vez, uma pessoa comentando com a gente, falando sobre algumas autoridades do passado que reencarnaram no Brasil e algumas que caíram em processos de obsessão terrível, porque lembravam e se sentiam muito diminuídas pela função que exerciam. E aqueles que não lembravam de que tinha sido, viviam a vida normalmente, com suas tribulações, como todos nós temos, mas viviam normalmente. Aqueles que lembravam, eles acabavam entrando no caminho cada vez mais perigoso, cada vez mais complexo para reparar depois, porque não dava conta de lembrar quem ele foi e viver quem ele é. Uma pessoa que no passado foi alguém que tinha poderes em mãos e muito dinheiro, vem como uma pessoa simples da sociedade, com as possibilidades limitadas dentro da sociedade onde ele vive, ele não consegue se inteirar, não consegue vivenciar aquelas situações naturalmente. Portanto, é importante esquecer. Aquele que não se lembra, ele vive tranquilamente, como todos nós na Terra temos nossas tribulações, terão também, mas vivenciarão essas tribulações de uma forma mais amena, mais branda do que aqueles que se lembram de quem eles foram. Letra A. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer, numa existência, faltas que não praticou em a precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado às novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou deparar, nunca, porém, de retroceder. Dentro de tudo que nós falamos aqui, a pessoa não retrocedeu porque ele nasceu com a vida simples. A questão o retroceder aqui são as conquistas morais e as conquistas espirituais, as conquistas da inteligência. Então a pessoa vem numa vida e vai ser um deputado famoso, faz um monte de besteira, se corrompe. Na outra ele vem como um carpinteiro, por exemplo, ou como um lavrador, ou uma pessoa que trabalha no escritório de uma grande empresa, sempre subordinado a outras pessoas. Mas então ele retrogradou. Não. As conquistas, a posição social da pessoa não é retrogradar, é passar por umas circunstâncias para tomar consciência e vivenciar uma nova experiência. Assim, as pessoas que estão... Cada encarnação nossa, nós estamos em uma posição social. Em outra, nós podemos estar numa posição inferior ou superior, de acordo com a nossa conduta nesta posição, nesta condição. E é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos nos aperfeiçoar, é assim que nós vamos nos tornarmos melhores cristãos. Encarnação após encarnação, nós estamos conquistando. E ter uma encarnação numa condição social financeiramente inferior à anterior é uma provação para que você aprenda a respeitar regras, a respeitar leis e viver com recursos limitados. Questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior?
Muito a miúde, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem um indício mais seguro, visto que as provas porque passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, nós já explicamos isso aqui já há bastante tempo, vezes antes, em questões anteriores, não adianta a gente repetir muito. A condição social da pessoa é inerente às provas que ele tem que passar. Mariluza Moreira Vasconcelos e Rochester relata de que posições daqueles faraós, imperadores em uma encarnação e não raro mendigo em outra encarnação. Então, Mário, poderoso Mário, imperador de Roma, que estabeleceu o Império Romano, que começou a implementar as grandes conquistas romanas, na encarnação seguinte ele reencarna como mendigo. Isso é mostrado num dos livros de Mariluza Moreira Vasconcelos. E o senador Públio Lentulus, depois ele reencarna como escravo Nestório. Apesar de muito culto, era inclusive professor dos romanos, mas ele era um escravo. Lentulus encontra com Jesus, recebe todo aquele influxo magnético e se nega a seguir Jesus. Nestório se torna um grande cristão, divulgador do cristianismo, enfrentando as adversidades que era inerente à época, mas procura trabalhar na divulgação do evangelho. Duas condições diferentes, uma como senador e a outra como escravo. A qualidade intelectual e a cultural ele manteve. Portanto, ele conhecia a história de Roma com a maior facilidade. Ele leu uma vez como se ele estivesse contando a própria história dele, conforme ele relata, e passa então essa história com muita eloquência para seus alunos, o que angariava grande simpatia dos seus patrões. Então, cada uma encarnação, cada um de nós passa por aquilo que foi inerente à nossa condição evolutiva, aquilo que for necessário ao nosso processo de aperfeiçoamento espiritual. Chegando ao termo que a providência se lhe assinou a vida na reticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas são sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. Tem que recomeçar. Não vai retroagir, não vai retrogradar. Embora alguns espíritos presos a muito ódio ficam no plano espiritual, perdendo inclusive a forma humana. Mas o intelecto dele continua íntegro. No dia que ele despertar para Deus, no dia que ele entender a importância de respeitar a Deus, ele começa então a depurar o seu perispírito pelos caminhos necessários ao processo evolutivo, pelos caminhos necessários à reparação dos seus erros. E quem define são os bons espíritos que trabalham coordenados por espíritos superiores, que são os ministros de Deus junto aos homens. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa, procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio é reduzi-lo a uma máquina. Nós não somos máquinas, não somos um robô. Embora ficamos tentando fazer um robô tão inteligente quanto nós, não entendo bem por que querem tanto isso, mas a capacidade do ser humano de ver, sentir, ouvir, falar, sentir o paladar e o tato é inerente ao ser humano. Os robôs, por mais bem programados que eles sejam, eles serão apenas uma máquina que tem um circuito montado, reprogramado e reestruturado por uma mente humana. E até que o robô possa fazer outro robô, se você programá-lo para fazer, mas depende de um ser humano programando para fazer. Então nós temos que procurar nos aperfeiçoar, procurar
trabalhar ao máximo possível o nosso íntimo para que as nossas escolhas sejam sempre aquelas mais acertadas, aquelas mais condizentes com a vontade divina. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia conserva algumas vezes vaga consciência. Lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Eis o grande perigo das pessoas quererem saber da vida passada simplesmente por uma curiosidade, simplesmente por quererem saber. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Para que nós queremos saber sobre a vida passada? Se uma boa autoanálise da nossa vida aqui vai nos dar um bom entendimento e um bom parecer de como nós fomos anteriormente. E não há necessidade de saber quem fomos, como fomos, de que formas agimos. É importante nós discernirmos quem somos hoje, como estamos agindo hoje, de que forma estamos nos interagindo nos dias de hoje e como nós queremos conquistar o nosso amanhã, o nosso futuro. Essa é a parte mais importante. As existências futuras, essas, em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. Para nós sabermos como vai ser nossa existência futura, depende de cálculos ultra sofisticados. Isso só vai ser possível após o desencarne, diante de nossos mentores que têm a condição de fazer toda uma análise da nossa vida e das nossas vidas passadas, fazer uma interseção entre elas para tirar o que é bom, o que é ruim e nos determinar o que nós precisamos ser lá no futuro. Como aqui no Livro dos Espíritos fala assim, Deus escolhe, eles estão nos mostrando que nós temos que prestar atenção na nossa forma de agir, de interagir, porque na realidade não é Deus quem escolhe. Deus deu a lei e a lei de Deus vai ser cumprida. E quem vai fazer esse trabalho são os bons espíritos, auxiliados pelos espíritos superiores. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que as circunstâncias de que as ter conhecido na reticidade e de haver desejado repará-las, o guia por intuição. Ele dá a ideia de resistir ao mal. Ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem. Se atende às boas inspirações que lhe dão. E aqui a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade. Nós somos mais responsáveis nisso aqui. Por que aqui? Nós temos que prestar atenção no primeiro ponto. A intuição da vida passada que nós temos. A intuição do mal que praticamos. A necessidade de nos aperfeiçoarmos. A necessidade de ouvirmos a voz da consciência. Ouvirmos a voz dos bons espíritos falando conosco, dos bons espíritos nos orientando, para que tenhamos condições de discernir, vigiar e caminharmos com segurança e fé aqui nessa existência. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar o que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Aquilo que a pessoa é o resultado de um conjunto de forças que tem a ação do passado, querendo que ele vá para o lado errado, e tem a sua consciência tentando puxá-lo para o lado bom, e os espíritos superiores e os bons espíritos orientando e fortalecendo essa intuição que ele tem para ele ir para o lado bom. No Livro dos Médiuns tem uma passagem em que os espíritos, eu não me lembro agora se Sócrates ou Erasto, fala que a função dos espíritos é ajudar a humanidade a se moralizar, a conhecer-se e buscar a moralidade. Entendendo assim, nós vamos ver que é bom que aprendamos a viver melhor
é bom que aprendamos a viver com mais discernimento e com mais fé. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportarmos resignados e sem murmurar. Aí nós temos que prestar atenção no seguinte detalhe. O futuro que nós teremos pela frente depende das provas que nós passamos aqui na Terra. Se você tinha que passar por prova X, Y, Z, você conseguiu passar bem por elas e eles te derem as provas A, B e C, fique feliz. Porque a felicidade aqui na Terra não existe. Existe aqui na Terra momentos de nós quitarmos a nossa dívida, construirmos o nosso ideal de amor e estarmos melhor para uma manhã de luz, de esperança e de paz. Façamos, pois, por onde nos melhorarmos. Façamos, pois, por onde sermos melhores, pois somente assim construiremos uma manhã de luz e de fraternidade real para nosso espírito, para nosso coração, em uma das moradas celestes onde formos chamados a estar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que se lhe inflige a lei. Estar aqui na Terra está sob o guante das leis dos homens e está sob a vigilância da lei de Deus. A lei dos homens, na maioria das vezes, vai nos punir das nossas faltas, das faltas que viemos a cometer. E é bom que ela nos atinja, que ela nos puna, se nós tivermos cometido erro, porque senão fica mais uma dívida por outra vida, mais uma dívida para quitar na outra vida. E aí nós também temos que lembrar, que ele falou aqui antes, não murmurar. Se a gente ficar murmurando, a gente está perdendo as nossas conquistas. A gente está deixando de conquistar, de ganhar, de ser melhor. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna. Falamos isso antes. Pessoas que teve muito no poder vêm em condição subalterna, em condição socioeconômica inferior. O mal rico, avarento, pela miséria. O que foi cruel para com os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, etc. Para cada ação negativa, tem uma punição correspondente. Para cada ação que não agimos de forma coerente com a justiça divina, tem uma punição diferente. Somente assim, olharemos para dentro de nós mesmos e reconheceremos onde nós estamos acertando e errando. Lembrando que, para cada um de nossos atos, tem uma punição. Código Penal da Vida Futura, o livro do Céu e Inferno, tem lá todo um capítulo falando sobre isso. Quais as consequências que nos levará a ter que sair de um planeta e ir para outro planeta inferior. Ou como nós vamos estar presente na vida espiritual ao longo da nossa existência, melhores, vivendo de forma mais condigna com a justiça divina, com a justiça de amor e de caridade. Parte 2ª, capítulo 8, da emancipação da alma. Esse vai ser o nosso próximo estudo. Fica com Deus, fica com Jesus, deixa seu joinha no nosso estudo, deixe seu like, que é o joinha, né? Inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Quanto mais você puder compartilhar com seus amigos, com seus colegas, mais eles também vão se instruir, melhor é para todos nós. A doutrina espírita precisa ser mais bem divulgada, precisa ser mais bem esclarecida. Estamos fazendo aqui esse trabalho singelo de dar pequenas explicações de cada uma das questões, para que um dia todos nós estejamos conscientes das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos frente às leis divinas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam com todos.
Que Deus os abençoe e ilumine o caminho de cada um. Este e muitos outros livros você encontra no site da FEB Editora. Boa leitura. Era, professor.